Olá, meus irmãos, meus amigos da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. É com muita alegria que me dirijo a todos vocês. Gostaria de estar aí pessoalmente para poder abraçar a todos, embora nesses tempos de pandemia talvez nem estando pessoalmente aí isso fosse possível. Então, aqui estamos para matar um pouco a saudade, nos dirigindo a todos vocês. Espero encontrar todos vocês com saúde, com alegria e dando conta das suas vidas. Nossa intenção hoje é conversarmos sobre vida e obra de Raul Teixeira. Algumas particularidades que a gente tem conhecimento, alguma coisa que mais nos cativa da sua produção literária, e vamos caminhando por aí para ver se ele fica um pouco mais, uma figura mais estimuladora, que nos incentive a ter forças para darmos conta das nossas vidas. Raul Teixeira é filho da Dona Benedita Maria e do senhor Raul dos Santos Teixeira. Benedita Maria era médium, sua mãe, era médium de efeitos físicos, médium de incorporação, de psicofonia, era médium vidente, e ela mantinha na sua casa, num cômodo, num dos quartos da sua casa, uma reunião semanal mediúnica. E Raul Teixeira, desde muito pequeno, ele também via os espíritos. E a sua mãe percebeu. E quando ele perguntou, ainda muito pequeno, quem eram aqueles visitantes que vinham naquele dia, que atravessavam paredes, outros desciam do teto, e ela disse: meu filho, esses são nossos amigos espirituais. E você, prepare-se, que você vai ser chamado muito cedo. Esses nossos amigos, eles vêm nos ensinar a viver na Terra, amando e servindo o Papai do Céu. E o Raul guardou isso. Aos 44 anos de idade, sua mãe morre repentinamente de um ataque cardíaco, quando ele tinha apenas 4 anos. Filho mais novo, da Dona Benedita Maria e do seu Raul dos Santos Teixeira, foi distribuído pelas famílias, as madrinhas, pegavam cada um, os outros 5 irmãos seus também sofreram a mesma coisa. Raul foi viver com a sua madrinha, já era uma senhora de uma certa idade, onde lá ele ficou dos 4 aos 6 anos de idade. Depois dessa idade, seu pai resolveu colocá-lo num internato católico, em Itaboraí. E ele ficou nesse internato dos 6 aos 9 anos. Conta ele que foi uma tortura, porque ele continuava vendo os espíritos e ele tinha receio de conversar com alguém, porque todos ali eram católicos e ele tinha medo de não ser compreendido, e lá permaneceu vendo os espíritos, conversando, aterrorizado por outros, dos 6 aos 9 anos, 3 anos, portanto, no internato. Depois dessa idade, Raul foi morar com sua irmã mais velha, que já era casada, tinha 2 filhas. Com o tempo, essa irmã mais velha teve mais 4 filhos, passando a ter 6 filhos, e ele viveu com ela dos 9 anos aos 22 anos de idade. Então, conta ele que seu pai era um homem muito interessante, muito sensível. Era também analfabeto como sua mãe. Seu pai, depois de uma certa idade madura, motorista de ônibus que era, resolveu aprender a ler porque queria ler a Bíblia. E ele foi para um programa de alfabetização de adultos, e conta ele que seu pai chegava no final do dia, cansado de ter trabalhado o dia inteiro, pegava sua pasta de alfabetização e ia à noite para a escola alfabetizar-se, porque ele queria conhecer a Bíblia, queria ler a Bíblia. Então, muito esforçado o seu Raul Teixeira, dos Santos Teixeira. Conta Raul também que ele tinha o hábito de fumar, e que no final da sua vida
Ele já havia deixado de fumar com 50 e poucos anos de idade, e agora já passava dos seus 65, e ele, quando decidiu deixar de fumar, ele deixou a sua última carteira de cigarro em cima do balcão da sala, conta Raul Teixeira. E aí ele disse assim: vou deixar essa última carteira de cigarro aqui em cima porque eu quero ter certeza que eu deixei de fumar. Então não sentirei vontade de sair qualquer hora da noite para comprar cigarro. Eu sei que o cigarro está ali, só que eu deixei de fumar. Nesses tempos ele já sofria com enfisema pulmonar, já estava um pouco complicado devido ao hábito de fumar. Quando o senhor Raul dos Santos Teixeira, pai de José Raul Teixeira, né, seu filho, conhecido por nós como Raul Teixeira, estava para desencarnar, Raul esteve com ele e percebeu que ele estava por dar o seu último suspiro. Já via o seu perispírito quase pairando sobre o seu corpo físico, e ele ainda falava com Raul, dizendo assim: e chegou a minha hora, né? Eu vou morrer. E Raul disse assim: não, a morte não existe, meu pai. Você vai mudar de frequência, você vai mudar de estado para o outro lado da vida. E enquanto ele falava isso para o seu pai, ele lembrou de Paulo aos Coríntios, que na sua primeira epístola, no capítulo 15, lembrava Raul nesse momento em que seu pai estava por deixar o corpo físico, de Paulo aos Coríntios, onde ele diz assim: todos nos transformaremos. É necessário que esse corrupto que existe em nós seja revestido de incorruptibilidade, e que esse ser mortal seja revestido de imortalidade. Então dizia Paulo que esse ser corruptível deveria ser revestido de incorruptibilidade, e que o ser mortal, né, seria revestido de imortalidade. Isso soa assim, né? Como assim? O corrupto revestir-se de incorruptibilidade? E essa seria a transformação, segundo Paulo, né? Nós nos revestiremos dessa transformação, nós nos transformaremos. Essa transformação, ela implicará numa incorruptibilidade e numa imortalidade. Então, claro que a gente pensa assim que corruptos são aqueles, né, que se deixam corromper por grandes valores de grande vulto, e sejam políticos, seja quem for, que se deixa corromper, que, enfim, a gente não pensa que o ser incorruptível em sua última instância é aquele que se conhece a tal ponto, conhece os convites que existe na sua intimidade, na sua inconsciência, no que colocou ali como valendo com aquele valor, e aquilo nos domina de tal ponto, a tal ponto que não percebemos que não estamos, como disse Paulo, né? O bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, este sim eu faço. Então, corrupto nesse sentido, nesse nível de não seguir a sua consciência e não perceber que a sua mente inconsciente, subconsciente, é que dita o seu procedimento, né? Então, corrupto nesse sentido, não apenas no sentido mais amplo, mas que a gente conhece como não muito correto, né? Ou nada correto, né? Então, seu pai desencarna, ele segue sua vida, e sua mãe nunca mais apareceu. Até que ele, ainda nos seus 20 e poucos anos, funda a Sociedade Espírita Fraternidade,
na qual se encontra vinculado até hoje, porque Raul conheceu o Espiritismo com 16 para 17 anos, através de um amigo que o convidou para uma reunião da Mocidade Espírita. No primeiro convite, ele declinou desse primeiro convite, embora fosse muito amigo dessa pessoa que o convidou. Mas o amigo ainda continuava insistindo e disse para ele o horário, o endereço, e ele resolveu ir, mas os dois se desencontraram e Raul chegou um pouco depois nesse grupo. Ele já tinha então 17 anos. E Raul era muito católico, em função daqueles 3 anos que passou no internato católico. Ele era ir à missa, ele era conhecedor da Bíblia, lia. E nesse dia que ele chegou nesse grupo espírita, da Casa Leôncio de Albuquerque, a Casa Espírita, a professora evangelizadora, Cecília, que ele conversava com ela até esses dias, não sei se ela ainda está encarnada, mas era muito jovem à época e era evangelizadora daquele grupo de mocidade. E como eles estavam estudando naquele dia Moisés, né, as 3 revelações, e ele foi chamado para falar sobre Moisés. Então, e ele discorreu durante 20 minutos sobre Moisés com tamanho conhecimento que impressionou a professora, a evangelizadora Cecília. E logo ele já estava evangelizando as crianças, foi convidado para evangelizador das crianças, em seguida ele era evangelizador da juventude, passou a fazer palestra na Casa Espírita e passou a ser convidado para palestras nos centros espíritas vizinhos, e começaram a surgir convites para fora de Niterói, e ele ficou muito preocupado, a ponto de, quando apareceu por lá Divaldo Pereira Franco, que ele ainda não conhecia, e foi assistir, e quando as pessoas fazem aquela fila para conversar com o orador depois da palestra, ele se postou ali, e ele queria perguntar para Divaldo Pereira Franco se ele devia fazer palestras fora do reduto do seu centro espírita, ou deveria atender a sua casa espírita. E entre um autógrafo e outro, Divaldo olha para ele e diz assim: Joana está pedindo para te dizer, Joana de Anjos, né, mentora de Divaldo, que a sua trajetória ainda nem começou. Então atenda aos convites que forem surgindo. E Raul entendeu que a tarefa dele não era circunscrita à casa espírita a qual ele estava ali ligado, né? Quando ele fundou a Sociedade Espírita Fraternidade, que existe até hoje e a qual ele está ligado, foi a primeira vez em que sua mãe, isso foi em 1980 que fundou a Frater, a Sociedade Espírita Fraternidade, apareceu sua mãe na solenidade de fundação, e ele ficou muito feliz. Ela estava muito feliz porque via que o filho tinha sido convidado pelo Pai do Céu, como ela disse quando ele tinha os 4 anos, e que ele estava atendendo às expectativas, estava trabalhando no movimento espírita. Passaram-se os anos, sua mãe nunca mais apareceu, até que 6 anos depois, 1986, Raul Teixeira encontrava-se no Mato Grosso, a serviço da doutrina espírita, e como ele tinha se comprometido com 3 palestras no mesmo dia, no interior do Mato Grosso, que ele ficou muito em dúvida de concordar com isso. Mas quando ele estava decidindo por aceitar ou não, achando que era meio demais, que tinha muita correria, muito deslocamento, 3 palestras no mesmo dia, uma de manhã, uma no começo da tarde, outra à noite. Quando ele estava para dizer que não ia ser possível, aparece o Espírito Camilo, né, em casa, quando ele estava tratando disso, e disse: meu filho, nós vamos nesse compromisso, vai dar tudo certo. E aí ele aceitou, e foram. Só que nessa viagem,
entre uma cidade e outra, uma caminhonete se perdeu, bateu na lateral do carro deles, e o companheiro que estava no lado dele, atrás, no banco de trás, desencarnou. E o carro ficou destruído, com as 4 rodas para cima. Ele teve que desligar a chave da ignição, as pessoas se machucaram muito, ele praticamente ficou ileso. Teve que sair pela janela do carro, e aí o companheiro morto, falecido, foi tirado do carro. Começou uma chuva muito fina, ele conta esses detalhes, e ele começou a orar por estar, né, inteiro, enfim, orar pelo aquele irmão que recém desencarnara. E nisso aparece pela segunda vez na vida dele a sua mãe, Dona Benedita Maria, dizendo assim: meu filho, que bom que Deus me atendeu. Orei muito, porque você iria desencarnar nesse acidente. Aqui terminaria a sua vida, a sua atual existência. Como você está fazendo um trabalho tão bonito, pedi a Jesus, ao nosso Pai Criador, que preservasse a sua existência na Terra, para que você pudesse continuar realizando. E pelo jeito ele atendeu. Então saiba que essa é uma moratória, né? Você já está numa condição de quem já deveria ter desencarnado, mas não desencarnou. Então saiba disso, meu filho. E conta a ele que ele ficou muito curioso para saber quanto tempo, né, seria essa moratória. Mas ele logo percebeu que essa moratória podia ser 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos, que dependeria do trabalho que ele estivesse a realizar. Quando essa foi a segunda vez que a sua mãe apareceu. Passaram-se os anos, né? Raul tinha como mentor um espírito chamado Luiz, que disse que ia exercitar a sua mediunidade. Luiz começou com ele em 1967 e ficou até 1974, esse benfeitor espiritual, muito próximo dele, exercitando a sua mediunidade, a psicografia, a psicofonia. Raul tinha um baú cheio de mensagens psicografadas, né? Num belo dia, esse espírito Luiz informou a Raul Teixeira que ele iria reencarnar. E aquele seria o último dia que eles estariam juntos. Mas que Raul não se preocupasse, que um outro assumiria o seu lugar. E se despediu. E Raul ficou, não esperava, né, esse momento, e ficou muito triste, como quem se despede de um amigo querido. Mas logo viu aproximar-se um franciscano com uma feição bondosa, mas grave, bondade e seriedade contra ele, naqueles olhos azuis do espírito Camilo que se aproximava. E Camilo, então, ao aproximar-se, escreveu uma mensagem através dele, que quando ele volta do transe mediúnico, provocado pelo envolvimento do espírito Camilo, ele vê que ele tinha escrito uma mensagem sobre a missão que iriam desempenhar juntos. Ele olhou a mensagem e viu que não tinha assinatura. E então ele voltou-se para o amigo espiritual mas qual é o seu nome, senhor? E Camilo diz assim: bom, você quer saber o meu nome de que encarnação? E Raul se tocou de que realmente a gente teve centenas de nomes nas centenas de encarnações ou mais que a gente teve. E aí Camilo novamente o envolveu num transe para psicografar e escreveu Camilo embaixo da mensagem. Então Raul ficou sabendo que se tratava de Camilo, mas sabe que é um pseudônimo, assim como o nome Luiz era um pseudônimo do seu mentor anterior, né? E Camilo se encontra coordenando as atividades de Raul Teixeira até hoje, né? Então, depois de 1980,
1986. Em 2007, Raul estava indo para a reunião mediúnica da Sociedade Espírita Fraternidade e no caminho, Camilo pede para que ele se prepare, porque sua mãe iria fazer a última mensagem, ia psicografar através dele, a última mensagem daquela noite, que ele se preparasse. E já avisou antes, provavelmente, para que Raul não se tomasse de alguma emoção, né? Embora já tivesse visto a mãe 2 vezes, mas agora seria a 3ª vez. E a sua mãe passou a se manifestar através dele, não só nas reuniões mediúnicas da Sociedade Espírita Fraternidade, mas durante as suas viagens nos hotéis, e ela foi psicografando um livro. Esse livro, ele foi publicado em 2008 e se chama Ações Corajosas para Viver em Paz. E eu vou tomar a liberdade de... Se eu fosse ler assim, quais as mensagens mais importantes, eu confesso que seria muito difícil diferenciar aqui, separar quais as mensagens muito importantes. Vejam por que eu estou falando isso. Ela separa em capítulos, e o primeiro capítulo a respeito da vida moderna. Não use mal o progresso. O bem do progresso. Não se torne máquina. Gratidão aos pais. O que é minha família? E vai assim, amizades verdadeiras. Seja amigo de si mesmo. Essa me fez marcar aqui uns parágrafos. A mensagem número 15 do livro Ações Corajosas para Viver em Paz. Diz ela assim: seja amigo de si mesmo. Quando, apesar da sua boa vontade, apresentar-se a dificuldade em conseguir bons amigos, aguarde um pouco mais, sem desanimar. Fique atento e tranquilo, pois o tempo não decepciona a quem sabe esperar trabalhando. Seja você o melhor amigo de si mesmo. Não se corrompa. Não crie problemas para remorsos depois. Leia bons livros, cultive boa música, artes ou esportes. Viva em contato mais amplo com a natureza. Alimente-se e beba o que lhe convenha à saúde, sem guardar remorsos. Você verá que, com essa pauta de comportamentos levada a sério, será muito difícil não encontrar em seu caminho outras pessoas que cultivem os mesmos bons hábitos e que estejam dispostas a estreitar laços e se tornarem suas amigas. Tudo terá que começar por você. Seja amigo de si mesmo. Aí, num outro momento do mesmo livro, né, uma outra mensagem, a maioria dos livros de Raul são livros sobre mensagens. Né? Mesmo os livros infantis, que são 5, os da Lavra Mediúnica dele, livro para a mocidade, como o Cântico da Juventude. Tem livros de Raul com um capítulo inteiro sobre homeopatia. Né? Quem quiser ler sobre homeopatia pode encontrar na literatura de Raul Teixeira. E tem livros sobre a família. Ele sempre se postou como um educador. Né? Então, na literatura dele tem muita coisa voltada para a criança, para o jovem, para a família. E é o livro mais vendido quando a gente tem as bancas, né, da Conferência Estadual Espírita aqui no Paraná, cada ano. O livro mais vendido, vocês não imaginam. É um livro de mensagens, né, que não é assim dos mais badalados, dos mais lidos. É o livro chamado Para Uso Diário. São mensagens do espírito Hans Swig e que nós já usamos aqui em casa no Evangelho
né, para fazer nosso evangelho aqui semanalmente. E muitas pessoas já ouvi dizer que também já usaram. São mensagens curtas, mas com bastante conteúdo, né, para uso diário. Então, eu vou tomar a liberdade aqui de ler mais um parágrafo de uma outra mensagem do livro Ações Corajosas, um livro psicografado por Raul Teixeira, cujo espírito, o autor, é sua mãe, Dona Benedita Maria. Ter fé em si mesmo. Eu vou pular um monte de... Vou ler o último parágrafo. Percebemos, porém, que, independentemente de tudo em que se crê ou da fé que se possa ostentar, frágil ou robusta, nos poderes espirituais da vida, tudo perderá o sentido ou terá nuances muito prejudiciais se o indivíduo não acreditar em si próprio. Se não tiver fé ou convicção nos valores que armazena no íntimo, nas conquistas positivas de que é capaz e no poder de se desprender do erro, do mal e das sombras da ignorância que mutilam a sua existência. Então, ela termina essa mensagem, ter fé em si mesmo, dizendo que se a gente não tiver confiança em si próprio, não tiver fé em si próprio, veja que para chegar nesse ponto, eu preciso ter caminhado na direção de mim mesmo. Eu preciso me conhecer um pouquinho mais. Eu preciso prestar atenção que pensamentos tomam a minha mente constantemente, com que frequência, quais tipos de pensamento, que convites, né? Então, para entender Tiago, quando ele diz assim, que nós somos tentados e engodados na nossa própria concupiscência. É tipo assim, nossa, que palavrão é esse, né? Concupiscência. Concupiscência é o nosso apego material. É o quanto a gente está preso a esse mundo físico, a esse mundo das sensações. Então, isso está, de certa forma, existe um condicionamento na nossa mente subconsciente, juntamente com o que está de instinto lá. Tudo isso que está colocado como valor, com aquele valor que tem, inclusive nossos medos, né, o que a gente anseia, o que a gente tem como capaz de produzir, a nossa segurança, a nossa felicidade, ligado ao mundo físico, ligado ao mundo material, né? Num outro momento, a Dona Benedita Maria, nesse mesmo livro, ela diz assim, para aprender a ser bom. Vou ler, claro, só um parágrafozinho aqui para vocês ficarem com vontade de conhecer. Para ser bondoso no campo do trabalho, não é suficiente não fraudar, não falsear a verdade para obter lucros indevidos ou mentiroso prestígio social. Indispensável é que haja dedicação verdadeira, vontade de progredir para servir, criatividade operante e benfazeja, de modo que a sociedade que depende desse trabalho e que seja paga e que paga por ele seja bem atendida. E essa movimentação somente se dará se tiver o amor como suporte. Então, se a gente não executa por executar, né, aprender a ser bom é fazer as coisas com utilidade. É perceber que aquele ensejo de estar realizando alguma coisa é um convite para estar realizando com consciência, com valor, aproveitando aquele instante para viver valor na alma, como nunca, entendendo que qualquer trabalho que a gente execute, a gente está desenvolvendo no mínimo a inteligência. E se estivermos desenvolvendo a inteligência e, ao mesmo tempo, estando presente, percebendo o que é que aquele trabalho faz conosco, não é? Porque o que a desgraça real, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não são os acontecimentos, são as consequências do acontecimento, ou seja, é o que a gente faz com ele, é como a gente olha para aquele acontecimento, não é o fato em si.
é a repercussão do fato, é como a gente olha para aquele fato. E é aquilo que é a desgraça real, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, eu vou para um segundo livro da Dona Benedita Maria, que foi publicado em 2015. 2015, naturalmente, já é Todos Precisam de Paz na Alma. 2015, Raul Teixeira já tinha tido o seu AVC. Né? Raul Teixeira teve um AVC em novembro de 2012, numa viagem indo para Nova York, onde ele viu, né, durante essa viagem, o espírito Camilo, né, mais alguns espíritos, e Camilo se dirige a ele e diz: meu filho, prepare-se, fique calmo, prepare-se, você vai passar por momentos difíceis. E ele achou que esses momentos difíceis, porque sempre aconteciam, né? Dependendo do lugar para onde ele estivesse indo, os espíritos obsessores, que não queriam que o movimento espírita desabrochasse naquela região, o atacavam desde a viagem, desde a chegada no hotel. Vi alguns desses ataques quando viajamos juntos para a Europa, ataques que quase o imobilizavam no hotel. E a gente não sabia se ele ia conseguir levantar para fazer a palestra, de tão prostrado que ele ficava. Então ele achou que o espírito Camilo estava avisando que não ia ser fácil aquela tarefa. Mas não era bem esse o aviso, porque ele sofreu um AVC durante o voo, e como ainda faltavam 6 horas para aterrissar em Nova York, ele ficou 6 horas com o AVC, né, fazendo um estrago enorme no seu cérebro. E ficou totalmente imóvel, não conseguia mexer nada além dos olhos. E quando o avião aterrissou, ele estava acordado, porque Camilo disse para ele assim: não durma, ore, não durma. Porque sabe-se que sob um AVC, se você dormir, né, agrava ainda mais. Então, ele permaneceu acordado, mas em chegando em Nova York, não conseguia mover-se. E as pessoas ficaram incomodadas, queriam passar. A pessoa que estava na poltrona no lado da janela queria passar, e ele ele permanecia deitado. E a pessoa ficou incomodada, mas passou por cima dele, e ele não conseguia nem se descobrir, até que a aeromoça percebeu a gravidade e chamaram a ambulância, e ele foi internado, onde permaneceu 30 dias no hospital nos Estados Unidos, e até hoje tem sequelas desse AVC, porque ele não mais pôde psicografar, deixou de fazer as palestras, e novamente teve que aprender a ler, aprender a escrever e aprender a falar. Caminha e faz umas preleções curtas, de 15 a 20 minutos, com uma certa dificuldade de encontrar as palavras. Mas esse livro, ele foi publicado depois. Quando Raul Teixeira sofreu AVC, em 2012, esse livro já estava psicografado. Aí, em 2015, ele foi impresso. Dona Benedita Maria já o tinha escrito. Todos Precisam de Paz na Alma é interessantíssimo, é denso. Também é daqueles livros que, quando a gente dá uma olhada no índice, vê que ele foi muito bem pensado, muito bem escrito. A primeira mensagem, a Dona Maria intitulou de A Procura de Si Mesmo. E segue, ser a luz do mundo, outra mensagem. Ser o sal da terra, ser a ovelha do seu rebanho, ser o espírito imortal, necessidade de ser equilibrado, como tornar-se uma pessoa de bem, para servir a Deus. E vai. Nem todos os relacionamentos dão certo. Complexidades do laço de amor. Descubra-se. Outra mensagem. Por que não sorrir? Coragem para amar, uso do tempo, e assim vai.
eu vou pedir a paciência de vocês para ler alguns parágrafos de algumas mensagens, só para deixar vocês todos com um gostinho de quero mais, de conhecer o livro todo. A primeira mensagem do capítulo intitulado Nosso Papel no Mundo. Mensagem número 1. A procura de si mesmo. Vamos lá para o capítulo 23. Vou ler, naturalmente, 2 parágrafos já quase no final aqui. Muito embora o conhecimento de si mesmo, o esforço para saber quem é, não pode levar a pessoa a crer que alcançará a completa resposta sobre si própria, pois isso não se sucederá. Claro que como ser humano, a gente vai se conhecer o que é possível se conhecer como ser humano, né? A proposta do autoconhecimento nos sugere um processo de busca do qual não se conhece o final, mas que deve ser efetuado pelas criaturas humanas. Então ela está aqui, né, já logo na primeira mensagem, dizendo que há necessidade de nós irmos ao encontro de nós mesmos. Isso parece uma coisa fácil, né? Mas não é. Ir ao encontro de nós mesmos, veja que a nossa mente, eu gostei desses dias ler um livro chamado A Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton. Leiam. Ele, lá pelas tantas, diz assim que para ele foi uma descoberta enorme ele vir a saber que nós temos 2 mentes. A mente subconsciente e a mente consciente. Na verdade, não são 2 mentes, né? São 2 nuances da nossa mente. E que a nossa mente subconsciente, estão na nossa mente subconsciente, todo o que é do instinto, né? E tudo que nós colocamos ali, que a gente viveu até aqui, né? Todos os milênios que a gente viveu, colocamos ali o modo como a gente enxergou aquilo que a gente viu, aquele valor. Então, desde as coisas mais graves que nos impactaram, que nos deixaram marcas, cicatrizes, isso tudo está colocado ali com aquele valor, né? E como já se sabe hoje, pela neurociência, que a nossa mente subconsciente, ela trabalha, ela observa, está me faltando um termo aqui bem próprio para isso, assim, segundo os estímulos, né? Essa mente subconsciente, ela trabalha esses estímulos numa velocidade de 20.000 interpretações por segundo. Então, se a gente ouvir um determinado som, ou sentir um determinado cheiro, olhar para uma determinada coisa, a nossa mente subconsciente vai interpretar aquilo numa velocidade de 20.000 interpretações por segundo. Enquanto que a nossa mente consciente opera nesse mesmo segundo, no máximo até 40 estímulos. Trabalha 40 estímulos por segundo. Então a nossa mente subconsciente é muito mais capaz, é muito mais veloz. E graças a Deus, porque se você imaginar que um espírito que já caminha à nossa frente, que já se desenvolveu mais que nós, ele não precisa dessa vigilância que nós precisamos para não ser corruptível, né? Ele já colocou nesse piloto automático, nessa mente subconsciente, novos hábitos, nova maneira de enxergar o mundo. E isso já está automatizado, né? Trabalho que nós ainda precisamos fazer. Mas sem nos voltarmos, pararmos para nos conhecer, saber como é que eu interpreto quando vejo isso, vejo aquilo, né? Porque veja que quanta encrenca a gente tem na vida
porque as pessoas que vivem conosco, elas não são do jeito que a gente acha que elas têm que ser. Elas não colocam os objetos do jeito que a gente acha que elas devem colocar. Elas não apertam a pasta de dente do jeito que a gente acha que elas têm que apertar. Elas não têm o vocabulário que a gente acha que tem que estar, elas não vivem do jeito que a gente... Enfim. E, na verdade, né, cada um é de uma maneira, tem uma trajetória muito própria e você não consegue mudar a outra pessoa. Haja visto que para mudar você mesmo já é muito difícil, já seria uma empreitada complicada, né? Mas essa empreitada começa no autoconhecimento, no eu perceber. Veja que, por mais veloz que seja a nossa mente subconsciente, com essas 20 mil interpretações dos estímulos por segundo, a gente não pode imaginar que eu vou achar o espaço entre um estímulo e uma reação de algo que funciona 20 mil vezes por segundo. Eu não tenho como entrar nesse processo. Por isso que a gente não tem como sentir uma emoção, né? Ninguém conseguiria, nem eu próprio consigo dizer para mim, chore agora. Fique feliz agora. A gente vai ficar feliz, chorar ou ficar triste em função de um estímulo, né? E isso é muito rápido. Então, com essa conclusão, o que nos resta é colocar nesse piloto automático novos hábitos, né? Hábitos de ser feliz, hábitos de olhar com os óculos novos. E isso demora, isso tem que ser desenvolvido, né? Conta-se que sabe-se que a ciência hoje já diz assim, a neurociência, que um pensamento diferente do que até então nossos hábitos nos impõem, já há aderência em termos de cérebro. Assim, será? Você não criou um hábito novo ainda. Mas o que é essa aderência? Né? No sentido do bem. Porque aderência no sentido do mal a gente entende melhor. Vocês querem ver? Se a gente um dia, diante das dificuldades da vida, pensou que o suicídio pudesse ser uma saída viável, já tem ali aderência. Se eu realmente pensei que uma boa saída para essas dificuldades que eu estou vivendo fosse o suicídio, já tem ali aderência. Há uma grande probabilidade de, nas próximas dificuldades, eu de novo pensar. E as dificuldades, nós estamos no mundo de provas e expiações, é o que mais tem, são dificuldades, né? Vicissitudes. Então, a partir daquela aderência, eu terei convites para, de novo, pensar no caso, né? Então, no bem, vale a mesma regra. Se eu olhei o que eu fiz com aquele objeto fora do lugar, o que aquilo fez comigo? Qual o sentido daquilo me irritar? Veja que se eu estiver questionando isso verdadeiramente, já tem ali aderência por um hábito diferente, para um novo hábito. É esse o sentido da aderência. Diz assim a dona Benedita Maria no A Procura de Si Mesmo. A busca de conhecer a si mesmo é um processo que nos vai impulsionando sempre para o Criador. Sempre para diante. E a cada dia que passa, temos maior estabilidade para conquistar um grau mais significativo de autoconhecimento. Isso nos auxiliará bastante a viver na Terra, conosco mesmos e com os que nos rodeiam, os movimentos de progresso pelo mundo afora. Quer dizer, conosco mesmo e por aqueles que nos rodeiam, os movimentos de progresso pelo mundo afora. Então, procurar nos conhecer, procurar desenvolver novos hábitos, hábitos felizes, não só nos felicitará, mas também felicitará e auxiliará aqueles que nos rodeiam, diz ela. Vou para uma outra mensagem do mesmo livro, Todos Precisam de Paz na Alma. Descubra-se, diz ela. Veja que ela começa com procure a si mesmo, e no final do livro, quase no final, mensagem 29, ela intitula Descubra-se.
vou pedir a paciência de vocês de novo. Na medida em que nos vamos conhecendo melhor, aprendemos a identificar os pontos positivos da nossa personalidade, separando-os dos negativos. Vemos que é valioso para a nossa saúde psicológica dar valor a tudo o que é nobre em nós e procurar corrigir aquilo que não corresponde ao bem, à harmonia e à felicidade. Então, para isso a gente precisa se deter. Eu preciso ter interesse. Eu preciso perceber, né, que os meus pensamentos... Veja que, qual é a origem dos meus pensamentos? A falar, os meus pensamentos é a minha mente, é o meu cérebro. Mas vocês sabiam que para o budismo, pensamentos são originários das crenças? E hoje, né, a ciência, a neurociência vem confirmar isso, né? Quando o budismo diz assim, que as nossas crenças, elas se tornam nossos pensamentos. Será? Sim. Por que eu estou pensando que não vou dar conta disso, que eu não consigo aquilo, que eu estou muito velho para aquilo, que eu sou muito moço para aquilo outro? Por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou pensando que as pessoas não gostam de mim, que eu não posso confiar, que eu tenho que me aterrorizar, Por que eu estou pensando isso? Por causa das minhas crenças. É no que eu creio. E veja que essas crenças, elas podem estar colocadas no meu subconsciente, que foram colocadas lá como hábitos do passado, né? E que eu não tenho controle de estar pensando isso. Eu não tenho não uso o filtro da consciência, né? Do jeito que vem, aquilo toma conta e, como diz Tiago, né, a nossa tentação, e somos tentados e engodados pela nossa concupiscência. E essa concupiscência, os valores colocados, da forma como foram colocados, eles estão no nosso subconsciente e nos controlam se a gente não for em busca de conhecer que pensamentos me tomam as horas durante o dia. Se não conseguir fazer isso durante o dia, mas eu posso fazer isso no chuveiro, não posso? Não posso estar no chuveiro, posso estar trocando de roupa, escovando os dentes. Que pensamentos? Tem sentido aquilo? Aquilo já não aconteceu no passado? Ou ainda vai acontecer no futuro? O que é que aquilo pode fazer comigo agora? Será que sentir tudo aquilo de novo como se estivesse acontecendo? Ou sentir alguma coisa que talvez nem aconteça? E a gente metaboliza aquilo como sendo algo que esteja acontecendo, né? Então, precisamos nos direcionar para nós mesmos. Diz ela assim conseguimos não mais culpar os outros por nossos insucessos, nem responsabilizá-los pelos problemas que nos dizem respeito. Passamos então a efetuar a avaliação minuciosa da nossa conduta e avançamos para a renovação. Voltamos-nos para nós mesmos, né? Corrigir o rumo é voltarmos para nós mesmos. Não é corrigir os outros. Os outros vão corrigir seus próprios rumos, né? Não mais jogamos tempo fora, diz ela, com as investidas da autopiedade, pois nos damos conta de que, por mais que choraminguemos, que lamentemos e nos vitimizemos, ninguém tomará o nosso lugar para fazer o que nos cabe. O hábito salutar de nos examinarmos por dentro e sondar as razões dos nossos interesses nisso ou naquilo, fará com que descobramos que no mundo nada nos pertence, verdadeiramente. E a não ser as construções íntimas e invisíveis a terceiros, na maior parte das vezes. Então, as nossas conquistas são invisíveis para terceiros, né? E eu vou parar por aqui, mas a mensagem, essa é uma das maiores mensagens. Descubra-se, né? Leiam, busquem, né? Hoje, a neurociência sabe, né? Tem um livro do Daniel Goleman, mais recente do que aquele da inteligência emocional, que ficou muito famoso no passado recente. Ele escreve Inteligência Emocional, Novas Perspectivas, é um livro mais recente. E
ele, ele traz o seguinte lá, entre várias coisas, que os jogadores de nível olímpico, quando estão em baixa temporada, quando estão impossibilitados de treinar naquele dia, naqueles dias, eles são orientados para imaginarem-se realizando aquela modalidade esportiva. Então, vocês imaginem alguém que é campeão olímpico de natação, se está impossibilitado de nadar, porque eles nadam todo dia 6 horas, né, de piscina, o que a neurociência diz e os técnicos dessas modalidades já orientam para o indivíduo imaginar-se naquela modalidade, executando aquela modalidade. Com isso, o nosso cérebro, ele não distingue se você está efetuando ou não. Veja que, dependendo do nível de concentração em que você estiver nadando em pensamento, ou qualquer outra modalidade, se eu estiver completamente concentrado naquilo, para o seu cérebro é como se você estivesse executando aquilo. Aí a gente entende do pecado por pensamento. Né? Aquilo que a gente está executando na imaginação, o nosso cérebro está executando. Né? Existem caminhos eletromagnéticos no nosso cérebro, que os nossos hábitos são caminhos eletromagnéticos no nosso cérebro. Se eu estou executando, de fato, ou estou me imaginando a executar, para o nosso cérebro, eu estou pavimentando aqueles caminhos eletromagnéticos no meu cérebro do mesmo jeito. A ponto de os atletas olímpicos estarem mais plenamente em forma se eles executaram em pensamento as suas modalidades, comparados com aqueles que não executaram. Porque ele não teve o esforço físico, mas o esforço mental, sim. Né? Para ele está em forma mentalmente. É necessário que ele ponha-se em forma fisicamente. Né? E isso é muito interessante, porque vejam que quando a gente tem uma irritabilidade muito à flor da pele, a gente julga muito tudo, a gente fica incomodado com as pessoas não serem de uma forma, porque a gente quer que elas sejam de outra forma. Veja que quando a gente se irrita, mas por qualquer motivo, ou porque já decidiu que não vale mais a pena, eu não quero mais me incomodar com isso, o fato da gente não ir às consequências de fato, não significa que aquela irritabilidade não teve a mesma consequência, não se somatizou da mesma forma. E veja que, por que Paulo, né, recomenda que a gente seja incorruptível? Porque eu estou me corrompendo. Veja que eu não estou nem dizendo mais para a pessoa que aquele ato me incomoda muito, que aquele ato me desconcerta. E como eu já desisti de que aquele relacionamento fosse melhor, eu me corrompo, de certa forma. E para o meu cérebro, eu estou me irritando da mesma forma, estou virando a mesa do mesmo jeito, então, para o meu cérebro, eu não estou me corrigindo. Né? Eu preciso ser verdadeiro. Para ser imortal, né, eu preciso ser incorrupto. Aí eu serei imortal. Porque senão a gente morre para a vida. Quando Jesus veio nos dizer que veio para que nós tenhamos vida, vida verdadeira, não era uma vida de faz de conta. Era uma vida em profundidade, uma vida em abundância. Não era uma vida ilusória. Era uma vida de quem já busca conhecer-se, de quem já caminha na sua própria direção, de quem sabe o contexto da sua intimidade, de quem já se conhece a tal ponto que já pode enxergar uma casca de banana antes de pisar nela, né? Porque já se conhece, já sabe da sua reação. Então, estar livre da reação negativa, de tudo que foi colocado com valor negativo para nos direcionar daquela forma sempre,
pressupõe-se que a gente não vai chegar a dominar isso, a ter essa autenticidade moral, a ter esse autocontrole, se a gente não se conhecer a tal ponto que a gente descubra que é um ser grandioso, divino. E essa grandiosidade desvirtuada, ela se transforma em orgulho, o egoísmo dominando a pessoa. Então, para tomar posse da sua própria grandiosidade, eu tenho que perceber a minha grandeza. Só que ao perceber a minha grandeza, eu também percebo que essa é uma verdade para todos nós. Os mendigos da alma é porque não perceberam. A pessoa que tem inveja é porque ela não percebeu que ela já detém. Ela não percebeu a sua grandiosidade. Para sermos humildes, verdadeiramente humildes, só é possível se nós já estivermos percebendo quão grande nós somos. Senão, a gente fica querendo parecer ser alguma coisa que acha que ainda não é. Né? Quando a gente percebe que em latência a gente pode tudo, pode desenvolver tudo, fica muito, muito diferente. Né? Então, a gente vê que a Dona Benedita Maria, nesses esses 2 livros que ela escreveu, através de Raul, ela se preocupa em dar esse recado do alto valor, de que você vale muito, de que o outro vale muito. Então vale a pena estarmos juntos, vale a pena darmos as mãos, vale a pena respeitar-se, respeitar o outro, conhecer-se, conhecer o outro, libertar-se, ter essa autonomia que nos capacita a viver na Terra de um modo muito mais inteligente, né? E aproveitando melhor as nossas horas na Terra. Assim, orando pelos irmãos da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, me despeço aqui, esperando que todos estejam bem e que tenham forças para chegar a esse autodomínio, a esse autocontrole. Grande abraço a todos. Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigado.